Programa Ponto de Vista com Nelson Freire. Oferecimento. Sistema Fé Comércio RN. Trabalhando para o desenvolvimento da RN. Consórcio Dourado. Seu sonho sem juros. Ligue 4008-6868. Sicredi. Gente que coopera, cresce. Incor. Experiência que faz história. Realize. Otimizando resultados para a sua empresa. Unimed Natal 40 anos. Cuidar de você, esse é o plano. Esterbom, surpreenda-se. Novos sabores, muitas delícias. DNA Center, confiança no resultado. No ponto de vista de hoje, eu entrevisto o presidente da CAERN, Roberto Sérgio Linhares. Ele vai nos falar sobre a empresa que dirige e quais as perspectivas de uma possível privatização. Mas antes eu quero mandar um abraço para alguns amigos e amigas telespectadores. Francisco José, Ana Maria, Wilson Cardoso, Eridan, Diógenes Neto, Jadilson, Bonifácio, Arthur e Naldo das Redes. Se você quiser comprar uma rede, basta ligar para 98898-6024, fala com o Naldo que você vai ter uma das redes mais lindas do Rio Grande do Norte. Meu querido amigo, presidente da nossa CAERN, Roberto Sérgio Linhares. Roberto Linhares, e eu quero agradecer, porque você aceitou o convite de falar com a gente hoje sobre a sua empresa, a empresa que você preside, que você dirige, e com certeza é uma entrevista que vai ser muito importante e que você, meu amigo, minha amiga, telespectadora, vai gostar imensamente de assistir. Renovo os agradecimentos porque você aceitou o convite, Roberto. Obrigado, Nelson. É um prazer para mim e a CAERN estarmos esclarecendo aí alguns pontos fundamentais para a sociedade potiguar. Primeira pergunta que não me quer calar. Como está sendo o desafio de presidir uma empresa tão complexa como a nossa Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte? Com certeza o maior desafio que eu já tive, profissional que eu já tive, apesar de ter ficado 8 anos na superintendência da Caixa, mas a Caixa tem uma situação diferenciada da CAERN. A CAERN tem problemas e tem soluções diferentes, mais complexas, questões técnicas, financeira, o tempo todo está lidando com o público e privado ali meio que entrelaçado, a interferência, a interveniência, muitas vezes a influência política ditando os rumos, o que dificulta bastante a gestão, mas tem sido bastante desafiador. Quais os principais problemas na área econômica e na área financeira que você está se deparando com eles? A companhia é uma companhia com um corpo técnico maravilhoso, mas com processos bem atrasados, do ponto de vista de tecnologia, precisando de serem bastante otimizados, e isso impacta muito na questão financeira. A burocracia também, mesmo estando sendo regida agora por uma lei nova de licitações, que é a 13.303 e não a 8.666, que é aquela a anterior, mesmo assim ainda impera. A gente quer fazer alguma coisa, muitas vezes leva 6 meses, 8 meses para acontecer, às vezes até um pouco mais, e as respostas que a gente tem que dar para a sociedade têm que ser mais rápidas. E isso impacta bastante na arrecadação, impacta no financeiro. Muitas vezes você tem gangorras de um mês, tem uma arrecadação muito baixa, outra muito alta, em função desse lidar com esses prazos que impactam de forma bastante significativa na questão econômica e financeira da companhia. Você colocou há pouco que na área técnica é espetacular. Mas, na verdade, os gargalos são dessa outra ordem, dessa outra visão das coisas. Isso enseja colocações de muitas pessoas no sentido de que deveria acontecer a privatização da CAERN. Como é que você vê essa possibilidade da privatização da companhia? A governadora já se pronunciou várias vezes a respeito disso, desde a elaboração do programa de governo da governadora Fátima Bezerra, que a gente já deixou isso claro. É um governo que não vai privatizar a CAERN, que vai fazer com que a CAERN se modernize, ganhe eficiência,
preste o serviço que a sociedade espera que ela preste, como, por exemplo, quando a gente entrou no governo, tinha 6 municípios em colapso d'água no estado do Rio Grande do Norte. Hoje nós temos 2 e rumamos já para 1 e talvez 0. Nos últimos 7 anos isso nunca aconteceu e no estado, no passado recente, praticamente em nenhum desses anos aconteceu isso, né? A gente quer que isso aconteça dessa forma, prestar o serviço que a sociedade espera da gente, como pública, sendo eficiente, trazendo o privado para junto. Não podemos trabalhar sozinhos, precisamos de 8,4 bilhões de reais para universalizar saneamento no Rio Grande do Norte. Não tem dinheiro nem no estado do Rio Grande do Norte, nem no governo federal para isso. Temos que trazer o privado para junto para fazer acontecer a missão da CAERN da forma que ela se propõe. Significa dizer que a visão é um pouco diferente. Ao invés de privatizar definitivamente, o que você propõe, obviamente, seguindo os ditames da própria governadora Fátima Bezerra, é promover uma PPP, é uma parceria público-privada. É exatamente isso que eu imagino? Isso. O controle de um bem como a água, como o saneamento, no caso, o saneamento envolve os 4 itens, né? Água, drenagem, esgotamento sanitário e o tratamento de resíduos. O controle da água em si, né, tem que ficar no setor público, pela estratégia, é um item estratégico para o Estado e é fundamental à vida. Qualquer ser humano depende da água para ter dignidade, para viver com dignidade. Então não dá para entregar isso na mão do setor privado. É algo muito caro e que pode custar muito caro para a sociedade. É exemplo do que aconteceu na Europa, que todo está retornando para o setor público, que privatizou há cerca de 20, 30 anos, e no Chile, na Argentina e em outros países. Não tem como a gente ir na contramão do mundo, né? Então, trazer o privado para junto, por exemplo, eu disse que a gente leva 6 meses, 8 meses para adquirir alguma coisa, comprar alguma coisa, em função da lei das licitações. Eu posso trazer o privado para operar estações de tratamento, para trabalhar via PPP, como você falou, parceria privada, ou via PMI, né, trazendo esse privado para junto, para onde é necessário maior especificidade técnica ou maior agilidade, esse privado faturar, ganhar dinheiro e trazer benefícios para a companhia, aumentando a sua lucratividade e eficiência, inclusive financeira, para que a gente possa ter aqueles 8,4 bilhões que são necessários para a universalização do saneamento no estado do Rio Grande do Norte, que hoje conta com menos de 30% de esgotamento sanitário. Roberto, está em curso uma política de enxugamento da empresa, até em função dessa proposta de PPP? Sim, não só enxugamento, mas como fazer algumas coisas que precisavam ter sido feitas e que não foram. Por exemplo, o Tribunal de Contas do Estado orienta que há uma determinada idade para o empregado permanecer na companhia, né? Na CAERN tem muita gente que já suplantou essa idade, já superou essa idade. E aí é uma questão de cumprir com a norma, de cumprir com a lei, né? Trazer os empregados para junto e dizer assim, olha, o principal ponto que a gente tem que atender, né, para que a companhia continue como pública, é ter a sociedade do nosso lado, é trabalhar com as práticas que a sociedade aceita, respeitando essas práticas da sociedade. E não só respeitando, mas indo além daquilo que ela espera em termos de governança. Então, dar transparência, dar segurança para a sociedade, dar tranquilidade na hora que a gente faz, por exemplo, um reajustamento de tarifa, que foi de forma transparente, com o órgão regulador acompanhando, trazendo a sociedade para junto da companhia. E aí é bom para o empregado, é bom para a sociedade, é bom para a companhia, é bom para o Estado como um todo, né? Está havendo também, é uma pergunta, um plano de aposentadoria antes do tempo ou em função disso que você falou, de muitos já terem passado o tempo, um tipo Prodevi? Sim. Um plano de demissão voluntária? Nós temos, não chamamos, lá na CAERN a gente chama de prêmio aposentadoria, né? E esse prêmio aposentadoria é justamente para que a pessoa que vai sair, depois de tanto ter se dedicado à empresa, tenha um retorno, né, um benefício extra, né, e está vigente há vários anos, ele está inclusive em acordo coletivo, e a gente, assim, quer que essas pessoas que saiam
né? A gente reconhece o que elas já fizeram, que saiam satisfeitas e que continuem contribuindo com a Companhia de Águas, porque são um acervo vivo, né, para essa companhia que faz agora, em 2 de setembro, 50 anos. E esse prêmio está sendo bem aceito pelos funcionários? Sim, só esse ano já, eu acho que em torno de 14, 15 pessoas saíram, né, e ainda tem outras pessoas que com certeza utilizarão desse benefício, que é algo para... Ele une o útil ao agradável, permite que a empresa renove, né, o seu quadro e traz algum retorno, né, um complemento, um benefício para que a pessoa não saia só com os benefícios que teria numa saída normal da companhia, né? Perfeito. Não saia daí, a gente volta em instantes para o nosso segundo bloco. Programa Ponto de Vista com Nelson Freire. Nós somos o Sicredi, primeira instituição financeira cooperativa do país. Presente em 22 estados e no Distrito Federal. Temos mais de 1.600 agências e 3,8 milhões de associados. Nossos números falam por si e são reinvestidos diariamente nas comunidades para apoiar o bem-estar e o desenvolvimento das pessoas. E tudo isso está ao seu alcance aqui no Rio Grande do Norte, porque juntos somos mais fortes. Sicredi. Com uma infraestrutura moderna, o Senac oferece mais de 30 opções de cursos no segmento de saúde. Pioneiras no Rio Grande do Norte, as habilitações técnicas em áreas como podologia e estética são diferenciais da instituição. Também se destacam cursos de enfermagem, saúde bucal e o novo técnico em ótica, além de qualificações como massagista, cuidador de idoso, primeiros socorros e agente de combate às endemias. Os laboratórios do Senac contam com equipamentos de última geração e estão estruturados de maneira que o aluno possa vivenciar situações reais no ambiente de trabalho. Multiplique suas chances. O Senac tem as ferramentas que você precisa para transformar o que você gosta de fazer em uma atividade de sucesso. Senac, uma instituição do Sistema Fé Comércio RN. O Laboratório DNA Center, líder em diagnósticos no Rio Grande do Norte, dispõe de mais uma unidade para você, desta vez na Avenida Roberto Freire. Espaço amplo, convidativo e com a excelência no atendimento que você já conhece. Sala de coleta e de repouso pensadas para o seu conforto. Espaço kids para os pequenos e, claro, a confiança no resultado. Avenida Roberto Freire, 943, Capim Macio. Saiba mais pelo telefone 4007-2595. Seu papel é estudar. O nosso é tornar possível seus estudos. Seu papel é dirigir com responsabilidade. O nosso é tornar possível o seu carro. Seu papel é decidir viver junto para sempre. O nosso é tornar possível o futuro de vocês dois. Seu papel é amar seus filhos. O nosso é tornar possível o lar da sua família. Consórcio Eldorado. Há 30 anos, o nosso papel é tornar possível. Otimismo, uma palavra que supera a crise e faz a economia avançar. A Esterbom, uma empresa genuinamente potiguar, tem o otimismo como inspiração, investindo na qualificação dos seus colaboradores e na sustentabilidade. A Esterbom estimula a capacitação e práticas sustentáveis, como o tratamento de efluentes, a reutilização da água em áreas verdes e o uso da energia solar. Esterbom. Programa Ponto de Vista com Nelson Freire. O INCOR Natal é especialista em clínica e procedimentos de alta complexidade ligados ao coração. Tem a melhor equipe de cardiologia da cidade e oferece serviços também noutras especialidades, tanto na Miguel Castro, tanto na Promater, como agora no Hospital Rio Grande. E nós voltamos à entrevista com o diretor-presidente da CAERN, Roberto Sérgio Linhares. Roberto, Natal está passando por uma revisão do plano diretor e a gente percebe que o cidadão quer um plano desenvolvimentista. Só que para isso precisa haver o saneamento de 100% da nossa cidade.
Queria fazer três colocações para você. Primeiro, qual será esse percentual saneado na nossa capital e como está o cronograma de conclusão das estações de tratamento da Zona Norte e dos Guarapes, que são fundamentais para que esse novo plano diretor seja desenvolvimentista. Nós temos, Nelson, hoje cerca de 50%, né, de Natal com esgotamento sanitário. O pessoal fala Natal 100% saneada, mas para ela estar 100% saneada, que aí entende-se esgotamento, não é o saneamento em si, só a parte de esgotamento, seria preciso que essas duas estações de tratamento que você falou, a Jaguaribe e a Guarapes, é necessário que elas estejam concluídas, né? Nós temos hoje 47% da obra da Zona Norte andada, está bem mais próximo de ser concluída, mas a obra da Zona Sul, em função de ter sido detectado um solo mole, um problema no solo que não suportava o peso do equipamento completo, teve que se adquirir uma área próxima, né, e readequar o projeto, só tem 4% de obra. Então a gente tem, por exemplo, a Zona Norte, para entregar o primeiro módulo dela lá para julho de 2020 e a da Zona Sul vai demorar um pouquinho mais. Só que, como a gente tem a Zona Norte só com 3% de esgotamento hoje, esse impacto da Zona Norte é muito maior do que o da Zona Sul. Então nós temos 50% de Natal com esgotamento, só que a Zona Norte só tem cerca de 3%. A Zona Norte tem mais de 50% da população de Natal, a gente sabe disso, né? Então, na hora que eu tenho as ligações de Natal atendidas, com certeza esse percentual só com a da Zona Norte já vai passar de 80%. E a gente conclui, quando tiver a da Zona Sul, né, concluída, para cerca de 98%, e aí a universalização do esgotamento em Natal. Você falou que no caso da Zona Norte a perspectiva é para até julho do ano que vem. Aí normaliza a Zona Norte. No caso dessa conclusão da Zona Sul, qual é a perspectiva de data? Como a SPA ainda está do projeto ainda está em revisão, aprovação do Ministério, vai demorar um pouco mais do que a da Zona Norte. Então, terminaremos aí a da Zona Norte, ou deixaremos o primeiro módulo pronto para julho de 2020, como eu falei, e a da Zona Sul talvez final do ano a gente esteja com ela, com o primeiro módulo funcionando. Funcionando o primeiro módulo é porque já está com os 98% de esgotamento que a gente tinha dito lá, ou seja, Natal 100% saneado. Roberto, no passado, Natal era reconhecido, até no Brasil, como a água mais gostosa, mais pura do país. Incrível. A pergunta hoje, como é que está a qualidade da água que nós bebemos? De vez em quando se fala em questões de nitrato, disso, daquilo. Você, hoje, presidente da CAERN, o que é que você tem a dizer para o nosso telespectador sobre a qualidade da água que nós bebemos? Nós ainda temos uma das melhores águas do Brasil, né? Se você observar os institutos que fazem a verificação da qualidade de água, em Natal nós atendemos a todos os critérios que são exigidos da gente, né? Inclusive onde se tem um teor de nitrato um pouco maior, porque nitrato eu não posso tratar com químicos, né? Nitrato eu tenho que diluir aquela água. Onde se tem algum poço que não tinha como se fazer a diluição, a gente fecha aquele poço e a gente vai trabalhando, inclusive, para atender às determinações da Justiça e do Ministério Público, né? Para trazer esses locais onde se tem um nível de nitrato além dos 10 que é exigido pela Organização Mundial de Saúde, né? Mas assim, de uma forma geral, por exemplo, a água que eu tomo na CAERN é água da torneira. A água que a gente toma na companhia de águas, todos os empregados, é água da torneira, porque a gente tem certeza de que é uma água tratada e uma água de qualidade. Que beleza, que beleza. Aquela água que você tomou era da CAERN, quando você foi me visitar lá. Era da CAERN. Tratada. Que maravilha. Vou até outras vezes, porque a água realmente estava muito gostosa, muito saborosa. Roberto, e no interior do estado, como é que funciona a CAERN? Eu queria também saber de você se existe, por acaso, algum planejamento na área de saneamento da zona rural, ou da zona rural dos vários municípios do nosso estado. Nós temos uma área de saneamento rural, precisamos otimizar, melhorar a nível do que acontece,
parecido com o que acontece no Ceará, o saneamento rural é bem mais organizado, mas, por exemplo, temos o exemplo do Conisa, na região do Seridó, que funciona bem, e temos várias associações que fazem com que o saneamento rural funcione bem pelo interior, né, na zona rural. Já a questão da água é uma prioridade da companhia. Diferentemente de outras companhias do Brasil afora, muitas vezes elas priorizam o esgotamento em função de que não tem problema de água, não tem problema de falta d'água. No estado, com uma situação crítica, né, na questão hídrica como é o nosso, com 95% dele no semiárido, a gente sofreu por 7 anos na seca. Então, nosso problema é água, né? Nós temos água, muitas vezes, mas não temos como levar essa água a determinados locais. Por exemplo, a região do Alto Oeste. Nós temos ainda 2 municípios em colapso, queremos deixar que com 0 em colapso. Levar água a São Miguel e levar água a Paraná. São os 2 municípios em colapso que a gente tem hoje. Pelo menos não teríamos município em colapso, mas teríamos ainda manobras para levar água de tantos em tantos dias. Para resolver isso, nós temos projetos em andamento que a gente chama Águas do RN, a governadora vai dar um nome que ela achar mais adequado, para universalizar a água, por exemplo, no Alto Oeste, na região de Nova Cruz, em Currais Novos, que a gente tem dificuldade, que agora com as chuvas ela retornou, no caso Dourado, a abastecer Currais Novos, mas a gente tem aí que ter uma solução definitiva depois para Currais Novos, por exemplo, da Armando Ribeiro Gonçalves. Temos esses projetos praticamente prontos e é só colocar em execução, só que para isso precisa de em torno de 700 milhões de reais. E aí a companhia vai bancar, se for o caso, conseguindo financiamento para isso, porque a gente sabe que o governo do estado não tem condição de fazer isso, né? Faz a parte dele com os órgãos vinculados, né, SEMAR, IGARNE e tal, mas a companhia vai dar a sua contribuição para universalizar pelo menos a água de forma mais rápida no nosso estado. Beleza. Voltando a Natal, de vez em quando a gente se depara com uma denúncia de esgoto no rio Potengi. O que é que você, como presidente, tem a dizer sobre isso? Em Natal, o maior problema, eu acho que no estado como um todo, é a questão do uso, a questão da educação ambiental. Gente ligando esgoto na rede pluvial, gente ligando esgoto quando não pode ligar, isso é crime, isso é passível não somente de multa, mas é passível inclusive de ser punido por crime ambiental. Na hora que você faz isso, você prejudica a rede como um todo ou o sistema de esgotamento como um todo. Então, a educação para o bom uso do esgotamento é fundamental. Então, a pessoa acha que abrir uma tampa de esgoto e colocar uma cabeça de frango não tem problema, mas tem e pode causar problema. Ou então colocar um absorvente vai impactar mais à frente em obstruções que vai prejudicar o sistema como um todo, trazendo custos para a companhia e custos para quem paga efetivamente esse serviço, que é o cidadão que usufrui desse serviço. Então, essa questão do uso precisa ser mais bem cuidada, inclusive nós vamos ter que começar a trabalhar na linha do pagamento pelo mau uso. Quem usa mal vai pagar mais, e isso a gente está em conversa, né, com o setor técnico, com os reguladores e com o governo para puxar para a educação ambiental, puxar para o bom uso da água, para o bom uso do esgotamento. Eu não posso, por exemplo, colocar na minha pia, né, o óleo que eu fritei o ovo e aquele óleo vira algo praticamente sólido, uma bola sólida que vai obstruir as redes e vai prejudicar a comunidade e vai prejudicar o cidadão. Isso é mais ou menos um problema que existe no bairro de Mãe Luísa. E a geração daquelas chamadas línguas pretas, em plena praia de Areia Preta, é fruto desse mau uso? É fruto do mau uso. Não só em Mãe Luísa, né? Em Mãe Luísa a gente vê isso de forma muito clara e frequente. A gente tem lá praticamente equipe várias vezes na semana para desobstruir rede, às vezes de forma preventiva para não deixar que aconteça o transbordo, né? Mas assim, é uma área que a gente precisa da ação estatal, né? Não somente da ação da companhia e da ação da comunidade, inclusive a gente dá o braço da CAERN, o braço social da CAERN para auxiliar isso, né, se necessário, mas precisa trabalhar, saber que
quando eu trato bem o esgoto, eu estou gastando menos, eu vou ter problemas menores de transbordo ou até mesmo de cheiro ruim na cidade. A gente sabe que a cidade é uma cidade turística. E o cidadão, o turista, quando passa e vê um esgoto, né, na via, é algo que prejudica bastante a imagem da cidade. E isso, né? vem acontecendo muito na Avenida Silvio Pedrosa. E quando chove, parece que até que aumenta, de modo que realmente eu tenho observado muito isso ali naquela área. Justamente, Nelson, porque há ligações de esgoto na rede pluvial e, inclusive, abrem a tampa de esgoto para escoamento de água de chuva. Isso é um crime. Na verdade, o esgoto é projetado para suportar uma carga daquele material do esgoto e não água de chuva. Na hora que chove em Natal, numa chuva grande no final de semana em Natal, a gente tem 200 transbordamentos, assim, 200 estouros aí de esgoto. E aí eu tenho equipe suficiente para isso, não dá para atender a tudo na velocidade que é necessária ali, né? E a gente procura fazer, por exemplo, eu vou pessoalmente, eu tenho ido, há uma determinada solicitação de um cidadão para fazer um determinado serviço, eu faço questão de ir e acompanhar em alguns casos, mesmo com a agenda muito corrida, para ver que a gente está dando atenção ao tema. A gente precisa da ajuda da sociedade. Use de forma condizente, não abra uma boca de lobo, não abra um posto de visita de esgoto e deixe a água de chuva passar, porque você vai achar que está resolvendo o problema da drenagem, você está prejudicando algo muito mais caro do que a drenagem em si. E está prejudicando algo que pode ser que a gente tenha que consertar por vários dias, deixando a sociedade, a população daquela região prejudicada. Eu quero chamar a atenção de você, meu amigo, minha amiga, telespectador, telespectadora, para o que o nosso presidente da CAERN acabou de dizer. É importante que a gente tenha essa preocupação, porque, na verdade, a nossa cidade é uma cidade turística. É fundamental que tanto nós que moramos aqui, como os turistas que nos visitam, sintam que a cidade é bem cuidada, bem tratada e que nós somos também realmente responsáveis por essas coisas, inclusive essa. Presidente, eu tenho muitas perguntas, teria muitas perguntas para lhe fazer, inclusive uma sobre o Comitê de Ética que foi recentemente criado e que eu queria só ouvir sua palavra, se realmente vai cumprir esses objetivos, esse comitê, mas o tempo acabou. A diretora já olhou ali nervosa. Nos últimos 2 programas, eu estou com a diretora que é muito conscienciosa, fica olhando o relógio, infelizmente o tempo são só 30 minutos, e ela disse que o tempo acabou. Mas eu só tenho que lhe agradecer, renovar os agradecimentos, porque você aceitou o convite e deu para nós um painel bacana sobre a CAERN, os seus problemas e principalmente sobre coisas que nós, cidadãos, podemos e precisamos fazer para melhorar as coisas da nossa empresa. Eu renovo os agradecimentos, Roberto. Eu que agradeço, né? Essa CAERN agradece. A sociedade pode ter certeza, a sociedade potiguar pode ter certeza que trabalharemos na linha de trazer, né, o melhor para a companhia e o melhor para o povo potiguar, em termos de direcionamento da companhia para servi-lo. Desejo muito sucesso e muito êxito na sua gestão. E a você, meu amigo, minha amiga, telespectador, telespectadora, mais uma vez, obrigado pela sua audiência. E a certeza de que no próximo Ponto de Vista traremos outro assunto do seu interesse. Programa Ponto de Vista com Nelson Freire. Oferecimento: Sistema Fé Comércio RN, trabalhando para o desenvolvimento da RN. Consórcio Dourado, seu sonho sem juros. Ligue 4008-6868. Sicredi, gente que coopera, cresce. Incor, experiência que faz história. Realize, otimizando resultados para a sua empresa. Unimed Natal, 40 anos. Cuidar de você, esse é o plano. Esterbom, surpreenda-se. Novos sabores, muitas delícias. DNA Center, confiança no resultado. Seu papel é estudar. O nosso é tornar possível seus estudos. Seu papel é dirigir com responsabilidade. O nosso é tornar possível o seu carro. Seu papel é decidir viver junto para sempre. O nosso é tornar possível o futuro de vocês dois. Seu papel é amar seus filhos. O nosso é tornar possível o lar da sua família.
Consórcio Eldorado. Há 30 anos, o nosso papel é tornar possível.